Você já imaginou se você pudesse ter episódios infinitos daquela sua série favorita? Ou então que você pudesse se colocar nos episódios da sua série favorita? Ou mais do que isso, você pudesse pedir episódio que você quisesse. Você imagina uma ideia, você fala e esse episódio vai ser feito pra você? Pois é, o pessoal da Fable pensou e eles criaram o Showrunner AI, uma inteligência artificial que simplesmente cria episódios com base no seu pedido. E é disso que a gente vai falar hoje. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Descarrilhando, o podcast do metrô espacial. Fala pessoal, meu nome é Yasser, eu sou seu host maquinista dessa locomotiva aqui no Descarrilhando e a nossa viagem espacial hoje vai ser justamente falando mais uma vez de inteligência artificial. Isso porque no episódio número 24 eu já falei com o professor Guilherme Carvalho, mais uma vez, né, um convidado recorrente aqui do canal, sobre o uso da inteligência artificial e o impacto dela nas áreas criativas do cinema, das séries, da criação para YouTube. Foi um papo riquíssimo, se eu fosse você, eu ia lá, tá na descrição ou tá aqui no card pra você dar uma olhada depois, beleza? Mas, né, como a IA tá evoluindo muito rápido, a IA tá agora muito presente na nossa vida através de diversos sites que a gente usa e tá muito em alta falar sobre IA, ela tá se desenvolvendo e criando cada vez mais coisas e principalmente levantando muitas questões. Eu acho importante a gente falar aqui de novo e agora de algo que mexe diretamente com quem é da área criativa, quem é da área do cinema, quem é da área da televisão, né, das séries, dos streamings, e é justamente um dos motivos que tá levando Hollywood a estar em greve tanto dos roteiristas quanto dos atores. Isso por quê? Porque como eu disse ali no começo, tem essa empresa chamada Fable que está desenvolvendo, ou desenvolveu na verdade, esse protótipo dessa tecnologia chamada Showrunner AI que cria episódios de série do zero pra você, sem precisar de um roteirista, sem precisar de atores, sem precisar de animadores, e isso é assustador, galera. Claro, né? Por exemplo, pro protótipo que eles fizeram ali, só pra te dar um pouco mais de contexto, eles basicamente criaram esse aplicativo, né, essa inteligência artificial, alimentaram ela com todos os episódios de South Park, né, aquela série animada que o pessoal conhece, que tem bastante crítica ao mundo atual e tudo mais, né? Eles pegaram vários cenários, vários estilos artísticos da série, alimentaram para SA, vários dos roteiros, várias das vozes dos personagens, eles alimentaram a SA com tudo isso. A partir do ponto que agora, eles simplesmente poderiam dar um comando e essa inteligência artificial ia não só recriar os cenários da série, como criar novos cenários que a série nunca utilizou, mas baseado no mesmo estilo de arte. Também criariam personagens, os mesmos personagens que tem na série, mas também personagens novos. E poderia criar histórias completamente novas, baseadas em todo o sistema, como é o estilo de roteiro de South Park. E aí, uma pessoa poderia simplesmente falar: eu quero um episódio em que o Cartman vai para uma usina nuclear e faz tal coisa e acontece isso. E a inteligência artificial ia pegar esse prompt, esse comando que você deu, e criar um episódio baseado nisso, com a duração lá dos 10, 15, 20 minutos, não sei quanto dura South Park agora, com os personagens, ou seja, ela ia não só criar o roteiro da história, mas ela ia criar os personagens que você precisou que ele criasse, ou os personagens que já existem na série, fazer a animação deste episódio, né, nesses cenários, e fazer as vozes, galera, as vozes sintetizadas dos personagens que eles já conhecem e também as vozes dos personagens novos que ele criou. Ou seja, você destrói uma indústria inteira, não tem mais dublador, não tem mais animador, não tem mais diretor de arte, não tem mais diretor, não tem mais roteirista, simplesmente com um clique você teria um episódio de South Park inteiro ali. E isso vai gerar uma série de discussões, eu vou tentar trazer algumas delas aqui pra vocês. Bom, a primeira delas, na real, que eu vi aí, é que eu vi muita gente reclamando que os episódios eram terríveis e muita gente falando que os episódios eram bons, que eram engraçados. Então aí nós temos dois lados, né? Talvez a inteligência artificial não tenha de fato conseguido recriar o que é que deixa South Park interessante, né? Talvez ela não tenha pego isso. E talvez para algumas pessoas seja o suficiente para se divertir. Então a gente tem esses dois lados aí. Porém, né, falando só desse lado da questão do resultado, né, do que a IA cria, a gente, sem pensar no lado que eu tava falando dos empregos que vão ser perdidos, mas assim, pensando realmente no resultado, é duvidoso, já que falam que as vozes não têm aquela mesma graça, sabe? São vozes muito sintéticas, são vozes que não têm a mesma emoção de uma pessoa falando ali, então já é um problema. E também tem o fato de que o humor falam que não é muito preciso, sabe? Porque a questão de humor, principalmente, ela é muito subjetiva, né, em primeiro ponto, mas mais do que isso, ela é muito de você ter o timing certo de fazer uma piada, ou de falar, ou da entonação, como você usa a sua voz pra fazer graça ou pra não fazer graça, sabe? Pra criar um gelo, pra quebrar um corte. Então a
IA talvez não tenha muito essa noção de como criar comédia, né? Mas aí já vamos entrando em outra questão. E se não fosse comédia, sabe? E se fosse algum outro tipo de situação? Se fosse um vídeo pro YouTube, ou se fosse uma série que não depende tanto de humor, não depende tanto de timing, será que ele conseguiria criar algo interessante? Fica aí. E um outro questionamento é, isso foi criado agora. Será que daqui 2, 3, 5, 10 anos, essa inteligência artificial já vai dominar o que é o humor, por exemplo, e já vai conseguir fazer séries de South Park ainda melhores? Ou pensa pro outro lado. Vamos supor que eles criem essa série, certo? E você cria o seu episódio e você pode avaliar se você gostou ou se você não gostou do episódio. E agora você imagina milhões de pessoas fazendo isso diariamente. Você não acha que vai chegar um ponto que ela vai basear no que não deu certo, que o pessoal votou que não gostou, e no que o pessoal votou que gostou, e começar a avaliar o que dá certo, o que não dá certo, e aprender com isso pra fazer episódios melhores? Pode ser que aconteça também, né? Então assim, não dá pra falar, tipo, ah não, isso aí nunca vai substituir humanos, porque olha só o quão ruim é. Porque pode ficar bom. Aí, claro, né, existe a outra questão, que é a questão legal da coisa, né, de direito da coisa. Ou seja, essa empresa que fez isso não são donos dos personagens, nem do nome, nem de nada de South Park. Então eles não podem simplesmente lançar essa ferramenta a público e falar, olha só, crie seu próprio episódio de South Park aqui, porque eles seriam processados e perderiam com certeza na justiça de estar criando algo com uma franquia, né, com uma propriedade intelectual que não é deles. Por isso que eles falaram que isso aí foi só numa questão de teste, eles queriam testar a ferramenta e ver como ela funcionava. Isso não, eles não vão lançar isso a público, né? Você não vai poder criar os seus episódios de South Park a rodo aí. Mas a ideia foi plantada, que foi justamente o que o CEO da empresa falou. A gente queria provar que funciona, a gente queria mostrar que funciona e como a gente pode usar. Tanto é que o presidente da empresa falou que a ideia dele é vender esse serviço não diretamente para o público, mas justamente para produtoras de vídeo, para produtoras audiovisuais criarem as séries deles. Imagina da seguinte forma, vamos supor que eles vendam essa tecnologia ou esse uso para a Disney. A Disney tem diversos personagens, tanto da Disney quanto da Pixar, né? Tem os personagens todos ali de Toy Story, tem os personagens das princesas, tem vários e vários personagens. Vamos supor que a Disney compra esses direitos e cria essa ferramenta e libere essa ferramenta a público para que você, usando os personagens da Disney, consiga criar suas próprias histórias curtas. Ou seja, você quer ver uma história do, sei lá, do Mufasa com o Woody do Toy Story indo numa aventura junto. E você pode ter essa história na palma da sua mão ali. Então pode ser que eles vendam essa ferramenta para a Disney adote essa ferramenta dentro de um Disney Plus, por exemplo, que você já paga uma assinatura, e ali dentro você consiga criar essas mini histórias. E aí você, como usuário, vai se aproveitar da sua assinatura para poder criar histórias que você quer ver e assistir, sem depender da Disney ter que ficar animando e criando e fazendo várias histórias, né? Ao mesmo tempo que você não vai poder simplesmente pegar esse curtazinho que você criou e jogar no YouTube e ganhar dinheiro com aquilo, porque isso vai ser da Disney, certo? Você também não é dono da propriedade intelectual. A Disney é dona da propriedade intelectual dela, poderia criar essa ferramenta para você se divertir, mas você não poderia usar isso para ganhar dinheiro. Então, assim, existe um uso aplicável ali que ele sugeriu que pode ser interessante, mas também é aquela coisa. Ele tá colocando isso como uma ferramenta para que você meio que transforme isso num jogo, né? Do tipo, eu queria saber como que é a Mufasa conversando com o Woody sobre tal assunto, né? Então você tem aquilo ali como um divertimento, mas não necessariamente como uma ferramenta para criar uma série do zero. Porém, será que vai ficar nisso mesmo? Será que vai realmente ficar nisso? Será mesmo que a Disney uma hora ou outra não vai usar isso? Principalmente quando já estiver num ponto avançado onde começa a ficar bom pra criar histórias boas? Será que não vai usar isso pra não contratar roteiristas, não contratar dubladores e simplesmente deixar a cargo do usuário dar um prompt de comando para criar episódios novos? Imagina que eles lançaram uma série lá de Toy Story de 10 episódios, certo? E aí, no final desses 10 episódios, você tem acesso a essa ferramenta, onde você pode criar o episódio 11, o episódio 12, o episódio 13. Será que eles vão realmente querer fazer uma segunda ou terceira temporada quando você tem essa ferramenta para deixar infinito uma série que você ama? Será que isso é interessante ou não é? Por outro lado também, será que a gente tem que ter esse poder na nossa mão? Porque muitas vezes pra gente que assiste o filme, eu sei que a gente fala, nossa, podia nunca ter acabado, eu assistia 20 temporadas disso, mas galera, quando as coisas não acabam, elas tendem a ficar ruim. Quantas séries aí que tem 8, 10, 15, 20, 200 temporadas e o negócio é ruim, porque já era pra ter acabado, sabe? A gente tem que se acostumar como humanidade que as coisas têm que ter um fim, cara. As coisas acabam, e é bom que elas acabem. Então quando você tem uma ferramenta que meio que provoca essa infinitude, não sei, é estranho. Não sei se você concorda ou não comigo, mas eu particularmente acho estranho. Agora, vem à tona aí toda aquela coisa que eu tava mencionando, sobre a greve dos roteiristas e dos atores, que, por exemplo, muitos atores já estão começando a ter a sua imagem escaneada para poder uma inteligência artificial te recriar. Ou seja, muito em breve, talvez se sua imagem tivesse sido escaneada, eles nem vão precisar te pagar pra estar num filme. Eles vão pagar muitas vezes pelo
uso da sua imagem, né? Por ter te escaneado ou por estar te usando em alguma coisa, mas não necessariamente vão pagar pelo seu trabalho de estar atuando, né? E muitas vezes não vão nem querer te contratar. Se eles vão regravar uma cena, por que eles vão regravar uma cena e ter que trazer tudo à tona de novo, se eles podem simplesmente usar uma inteligência artificial pra fazer, né, de modo realista aí, ou com alguns ajustes, fazer uma cena nova, ou ajustar uma cena que foi gravada errada e ter que te pagar de novo pra fazer uma cena? Não, eles vão usar inteligência artificial. Isso é ruim pros atores, né? Principalmente, eu não tô nem aqui falando daquelas Scarlett Johansson, Robert De Niro, essas pessoas são muito famosas e ganham milhões e milhões pra participar de um filme, né? Mas imagina aquele ator que é um ator iniciante, ou que tá num personagem secundário, aquele ator que faz uma personagem minoritário, ou que, assim, ainda não tem tanta fama, não tem tanto reconhecimento, não ganhou Oscar e, portanto, ganha menos dinheiro. Esses atores vão acabar se prejudicando, principalmente, porque vão ter menos trabalho, né? Cada vez menos trabalho, e cada vez ganhar menos, e cada vez recorrer a ter que ficar fazendo bico. E outras são os roteiristas, né? E eu sei que você vai falar, Yasser, mas se a inteligência artificial começar a escrever roteiros bons, qual que é o mal? Bom, o mal é que a gente vai começar sempre a ter umas ideias muito recicladas. A gente tem que entender que a inteligência artificial, pelo menos no ponto que ela vai estar aí pelos próximos 10 anos, né, imagino, ela depende muito do que a gente alimenta ela. Ela consome todos os filmes e séries produzidas e cria novos filmes e séries com base no que ela consumiu. E se não tem humanos criando séries novas, quer dizer que ela sempre vai estar usando séries que já foram criadas, ou seja, ela vai estar reutilizando ideias, e depois de um tempo, quando ela mesma começar a criar muitas séries e filmes, ela vai se autoalimentar, ou seja, ela vai criar uma série que ela vai consumir e ela vai criar uma série baseada no que ela mesma já fez. Então eu acho que cada vez mais essas séries e filmes vão começar a se fechar, essas que eu digo que estão sendo criadas por inteligência artificial, vão ficar cada vez mais próximas, cada vez mais parecidas, cada vez mais o que eu costumo chamar de aquela série, aquele filme chicletão, assim, sabe? É aquela coisa mastigada, aquela coisa que todo mundo já viu e já reviu e tá sendo refeita de novo. Se você tá reclamando que Hollywood, por exemplo, tá dependendo muito de sequência infinita, de tá chegando aí, sei lá, Velozes e Furiosos 11, Vingadores já tem 40 filmes da Marvel, e sabe, aquelas séries que só continuam e nunca acabam, e você ainda tem muito remake, e você já tá achando ruim, que Hollywood tá sem criatividade, imagina você botar uma inteligência artificial pra fazer. Talvez dê um boom no começo de criatividade, mas e depois? Como é que vai ficar isso? E outra, eu acho que uma boa parte do cinema, uma boa parte da criação de séries, uma boa parte de contar histórias, são contar histórias humanas. Eu acho que a inteligência artificial não vai ter a paixão que é fazer um filme. Eu sei que muitos filmes hoje são puramente comerciais, é puramente uma máquina de fazer dinheiro, principalmente em Hollywood, isso é um outro problema, isso é um outro assunto, mas a gente tem que entender que quando um diretor vai lá e escreve um roteiro, ele não tá escrevendo um roteiro puro e simplesmente porque ele quer jogar lá para qualquer coisa, porque é legal, porque é cool e tal, e vamos criar aqui pra ganhar dinheiro. De novo, pode até ser que seja. Mas, de modo geral, quando se escreve uma história, ou quando se vai produzir um filme, você tá querendo contar uma história, algo que se relacione com você, algo que desperte uma emoção. Então, assim, não só na hora de escrever, mas na hora do diretor dirigir aquilo, na hora de o ator fazer uma nuance da atuação dele, tudo isso não é baseado só puramente em clichês. Isso tem uma pegada de humano. O humano depende de histórias. A gente vive histórias desde que a humanidade é a humanidade, né? Não é à toa que na época das cavernas a gente ainda tinha pintura rupestre nas paredes, a gente tá sempre contando histórias. E se você deixa a cargo da máquina contar histórias, qual que é o ponto? Qual que é o ponto? É isso pra mim, assim. Qual que é a graça de você deixar uma máquina criar uma história só porque você quer vegetar na frente de um computador, na frente de uma tela e receber informação, sabe? História, cinema, arte em geral, não é só pra você consumir pra passar o tempo, como muita gente acaba fazendo. A arte também é pra te fazer refletir, pra te fazer pensar, pra te fazer sentir emoções. E será que, tipo, você se importaria com uma história pessoal? Sabe? Uma coisa é um diretor contar uma história pessoal que tem importância pra ele, mesmo que através de alegorias, mesmo que através de uma atuação, mesmo que através de uma dramatização, certo? Mas é algo que se conecte com ele e ele tá contando e fazendo você sentir essa emoção. Não tem muito mais apelo do que muitas vezes você simplesmente pedir pra uma inteligência artificial criar uma história que é emocionante baseada em clichês, e é emocionante, mas tipo assim, tá, mas isso se conecta com quem? Com a máquina? A máquina não tá sentindo isso. A máquina não quis contar uma história. Alguém colocou um prompt ali, ela criou alguma coisa, sei lá, sabe? Eu falei muito sobre isso com o Giga no podcast sobre inteligência artificial. Não tem como a gente impedir a evolução tecnológica, não tem por que a gente impedir a evolução tecnológica, isso é importante que evolua, mas a maneira como a gente usa
a gente pode controlar e a gente tem que usar. E eu acho que a inteligência artificial é uma excelente ferramenta para ajudar a gente como produtor de conteúdo, a gente como produtor de cinema, de filme, de série, escrever roteiros. É uma excelente ferramenta para acelerar o fluxo de trabalho, para diminuir aqueles trabalhos chatos, para diminuir aqueles trabalhos maçantes. Mas eu acho que a gente não pode permitir que a gente seja completamente substituído, principalmente na arte, que é algo tão subjetivo e tão humano, e deixar isso a máquina tomar conta, sabe? Se a máquina fosse tomar conta de alguma coisa, que tome conta dos trabalhos chatos que a gente tem pra fazer. Eu acho que essa é o grande ideal, o grande desejo que a gente vem vendo, inclusive nas obras de ficção científica, né? Que os humanos iam sempre se livrar dos trabalhos chatos e ia ficar só na área criativa. E o que a gente tá vendo na realidade é que eles estão substituindo a área criativa e deixando a gente com o trabalho chato, né? Eu acho que a gente tem que rever isso. Imagina, por exemplo, trazendo essa ferramenta que essa Fable criou para o YouTube. Vamos supor que você tivesse uma máquina lá que você fizesse tudo. Você só joga um prompt, cria um vídeo sobre tal assunto. Aí ele escreve o roteiro, ele sintetiza uma voz, ele faz uma animação ou um vídeo realista de uma pessoa que você criou fazendo e você posta no YouTube. Tem gente que vai fazer isso. Por quê? Porque vai estar lá no YouTube e vai estar gerando grana. Mas se você faz isso pra jogar no YouTube pra ganhar grana, por que você acha que o YouTube precisa de você? Por que o YouTube simplesmente não pararia de aceitar novos usuários, excluiria todos os usuários, você não teria mais, como upar um vídeo, certo? Você não teria mais uma plataforma e ele simplesmente abrisse o YouTube para que você gerasse um prompt de comando e esse vídeo ia ser gerado para você do que você quer assistir. E aí? Você não vai ganhar dinheiro, entendeu? Por que o YouTube dividiria o dinheiro com você, sendo que ele poderia criar e ficar 100% para ele? Claro, isso não vai acontecer do dia pra noite, isso pode nunca acontecer, né? Mas assim, não dá pra gente também achar que a gente vai criar conteúdo só pra ganhar dinheiro e tal, e fazer esses canais de conteúdo genérico, sabe? Com uma voz sintetizada, com texto sintetizado, com tudo sintetizado. E achar que isso vai acabar sendo bom pra gente, porque não vai, no final das contas, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui produzindo conteúdo, produzindo vídeos, produzindo cinema, porque a gente gosta daquilo. Eu sei que não dá pra ser idealista e falar pra gente fazer só o que a gente gosta, tem a parte trabalhosa também, tem a parte que não é prazerosa na produção, mas é justamente esse balanço que é o que faz as coisas serem interessantes. E eu fui bastante numa tangente aqui sobre inteligência artificial, mas voltando a falar desse aplicativo ali que a Fable criou, né, esse Runner AI, eles também estão planejando, agora que eles provaram com um teste que funciona, como por exemplo essa série de South Park, que era infinita deles, eles querem lançar oficialmente uma série deles, ou seja, como isso serviria? Eles criariam um estilo de arte, eles criariam um nome, eles criariam algumas regras de alguma série, criariam os personagens, por exemplo, criariam personalidade para cada um desses personagens. Eles jogariam tudo isso que eles criaram dentro dessa IA, e aí, ao invés deles chegarem e falarem assim, putz, agora eu vou escrever um roteiro para essa série, eles deixarem simplesmente a cargo da IA criar os episódios. Ou seja, eles só teriam uma direção de arte básica, uma criação de personagens básica, uma direção básica para poder começar e depois deixariam a cargo da IA fazer uma série infinita com uma propriedade intelectual própria deles. Eu posso pensar pro outro lado também, vamos supor que eu pegue a minha produtora de vídeo, contrate esse serviço deles, e aí eu vou lá, crio um personagem, crio algumas regras, crio todo um universo, né? Crio um estilo de arte e eu alimente essa IA com essa criação que eu fiz, e agora eu tenho episódios infinitos. Tá? Eu vejo por dois lados isso. Eu acho que por um lado, para produtoras pequenas, ou principalmente para você democratizar o acesso à criação, eu acho que vai se tornar mais fácil, né? Por exemplo, eu como um produtor pequeno, poderia ter uma ideia que há anos eu tô tentando executar, mas não tenho verba para contratar diretor de arte, atores, roteiristas, né? Eu poderia finalmente tirar do papel e fazer pelo menos um protótipo do que seria a minha série. Alimentar com a minha ideia, com os roteiros que eu já tenho escrito, ou pelo menos rascunhos que eu já tenho escrito, para alimentar esse IA e fazer ela entender o que é essa série, e depois deixar a cargo da IA fazer, executar, criar essa série, principalmente se for animada, né, como é do caso deles aqui, que é mais fácil do que você ter que criar algo realista em live action, né? E aí eu poderia ter essa série em mãos em pouco tempo, né? Então é uma boa por esse lado, você democratizar um pouco esse acesso e permitir que produtoras menores consigam finalmente, com pouca verba, executar os trabalhos que elas tão sonhavam em fazer. Eu mesmo tenho uma ideia de série que tá há anos engavetada porque eu não tenho orçamento para produzir, né? E isso poderia ser um facilitador para mim. Por outro lado, você tem os estúdios grandes que podem fazer a mesma coisa com séries de produtos que eles já tenham e aí facilitar o serviço deles e demitir em massa os produtores. Porque você não vai precisar mais de uma equipe de 20, 30, 50 pessoas para produzir. Você pode ter uma equipe de 5 pessoas só para operar, só para fazer uma direção de arte básica, fazer essas coisas básicas e alimentar SA e operar SA para criar a série. E isso é meio preocupante, né? Isso é meio estranho porque você não tá perdendo um emprego aqui, um emprego ali e diminuindo a indústria e mudando. Você tá, destruindo a indústria para criar uma nova.
Hollywood vai sobreviver, obviamente, mas eles vão mudar completamente a forma como se fazem filmes, como se fazem séries, e essa mudança tá acontecendo muito rápido. Eu acho que esse é o grande problema. Não tem nada de errado com a mudança, mas a mudança acontecer muito rápido ocasiona uma ruptura muito louca no sistema todo, né? Principalmente pra quem tá tentando entrar na área. Novos atores, novos roteiristas, como é que essas pessoas vão ver a perspectiva de você entrar numa indústria que você já tá se tornando defasado, logo antes de entrar, né? Mas enfim, né? Não dá pra ser super alarmista, não dá pra ficar botando medo em ninguém. Como eu falei, eu acho que é um desperdício de tempo a gente tentar impedir o desenvolvimento tecnológico. As coisas já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Eu acho que a gente só tem que ter uma consciência de como a gente usa isso, do que a gente permite, né, que seja usado pra criar coisas que a gente consome. Não acho que a indústria do cinema e das séries e do YouTube vai acabar do dia pra noite, embora esteja encaminhando muito rápido pra uma mudança. Então a gente tem que estar acompanhando isso. Porém, ainda tem coisas que vão depender de pessoas, né? Vai ter que ter gente pra operar esses softwares. Você ainda vai ter que criar pelo menos umas, como eles mesmos da Fable disseram, né? O ideal é que você tenha de 1 a 3 temporadas já prontas pra você alimentar a série, pra que esse aplicativo, essa inteligência artificial, consiga entender o conceito, entender as nuances daquela série, daquele negócio que você criou, pra poder criar novos roteiros. Ou seja, você ainda talvez tenha que ter um humano pra criar as 2, 3 primeiras temporadas, pra conseguir, a partir daí, da 4ª, 5ª, 6ª, conseguir criar algo consistente, né? Isso é o que eles estão dizendo. Não sei como vai ser na prática, e também pode melhorar ao longo dos anos. Mas enfim, você ainda vai ter humanos pra operar essas máquinas, você ainda vai ter que ter humanos justamente pra fazer live action, porque, né, essa IA deles, por enquanto, só faz animações. E, por exemplo, né, vou fazer um parênteses aqui. Por que você acha que eles usaram South Park, hein? Porque South Park é um desenho muito fácil de animar. Se você nunca viu South Park, dá uma olhada. É uma animação muito básica, porque era uma série que era feita de imediato. Basicamente, eles faziam e lançavam um episódio no ar em menos de uma semana. Imagina você escrever o roteiro, animar, fazer a voz original dos personagens e lançar isso na TV em uma semana. A série era produzida assim. Então eles escolheram um estilo de arte, um estilo de animação muito básico. A gente acha que é tosco, mas é tosco de propósito, pra ser fácil de produzir e conseguir ser produzido em massa. Por isso que eles escolheram South Park. Era muito fácil da IA conseguir replicar isso. Agora você imagina uma série como Arcane ou como Love, Death, Robots. Quanto tempo será que a IA vai precisar para conseguir recriar aquilo? É muito mais complexo. Porém, se você acha que a Netflix, a Amazon Prime, a HBO já produzem massivamente conteúdo que a gente nem tem tempo de consumir de tanta coisa que é produzido, você imagina o quanto não vai começar a ser produzido agora se a gente começar a adotar IA para fazer as coisas. Imagina quantos milhões de zilhões de produtos audiovisuais vão existir dentro do YouTube e dentro dessas plataformas de streaming que simplesmente vão ser criados por IA. A gente vai ser, assim, vai receber uma enxurrada, a gente vai ser afogado numa maré de conteúdo e de muitas deles de procedência duvidosa. Eu acho, aí é uma questão minha, que muitas dessas plataformas vão começar a separar o conteúdo que foi criado por gente e conteúdo que foi criado por IA. Vai ser como se fosse uma categoria. Ah, eu vou assistir um filme de terror, eu vou assistir um filme de comédia, eu vou assistir um filme de IA, né? Vai ter uma categoria de imagens e de vídeos criados por inteligência artificial, que podem ser muito bons, a gente pode consumir também, mas eu acho que vai ter essa separação. Pode ser só um achismo meu, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é uma boa ideia separar, porque aí a gente vai ter consciência, né, do que a gente quer ou não quer consumir. E aí dentro desses produtos criados por inteligência artificial, aí sim a gente separa ali entre terror, comédia, isso e aquilo, né? Não sei. Eu acho que é muito fácil essas plataformas de streaming acabarem adotando isso e deixar como esse sistema de jogo que eu sugeri ali no começo, né? Que você pega, por exemplo, eu entrei na HBO Max e eles têm lá o Scooby-Doo, eles têm Tom e Jerry e eu quero criar um episódio com os dois fazendo uma história sobre isso, de investigação, e aparece o Batman aqui no meio, porque como todos esses são da Warner, que é dona, né, ali da coisa, eles têm todos os direitos autorais disso, e você vai lá e cria a sua história. Eu acho que assim pode ser divertido, pode ser funcional, não sei até que ponto, entendeu? É muito difícil prever o futuro, eu não sou nem um pouco especialista na área de inteligência artificial, né? Então eu não tenho muito conhecimento. Então assim, é difícil prever o futuro. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua perspectiva para o futuro? Qual é a sua perspectiva sobre o uso dessa ferramenta ou desse estilo de inteligência artificial nessas áreas criativas, né? Como que você acha que essa ferramenta vai ajudar ou atrapalhar toda a indústria do cinema e da televisão, ou até mesmo a da produção de conteúdo aqui pra internet, né? Deixa aí nos comentários ou manda pra gente nas redes sociais, né? Você pode achar o Metrô Espacial no Instagram, no TikTok, é só procurar Metrô Espacial que você acha com certeza. Inclusive no YouTube a gente tem um podcast Descarrilhando, que se você tá no YouTube assistindo, é esse daqui, e se você tá ouvindo este podcast no seu agregador de podcast favorito, a gente tem um canal no YouTube também. E se você gosta desse papo sobre inteligência artificial, não perde o papo que eu fiz com o professor Guilherme sobre o impacto da inteligência artificial nas áreas criativas, que tá um papo muito bacana. E claro, vamos continuar essa conversa. Eu quero saber a sua opinião, eu quero conversar com você, quero saber a sua perspectiva. Quem sabe a gente não troca uma ideia e chega a uma conclusão legal aí, né? Mas é isso, galera. Este era o podcast que eu tinha pro episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio do Descarrilhando e fui!
passageiros, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Tenham uma ótima semana. Este podcast é produzido e editado por Beyonder, produtora audiovisual.